Bom dia, primeiro ano, como é que vocês estão? Bora lá explicar a tarefa de hoje. Ó, eu expliquei para vocês que a gente vai retomar esse texto, né? Nós vamos retomar o texto para que vocês possam responder as questões. A gente viu que o autor, ele não está falando que as pessoas têm que falar só como o português padrão da escola, que a escola ensina. Não é isso. É que o jovem, ele tem dificuldade de assimilar esse português padrão da escola. Por exemplo, eu recebo muitas mensagens falando assim, professora, manda o link para mim fazer. Não existe para mim fazer, é para eu fazer. Dentro da linguagem formal, não existe para mim fazer. É eu fazer, eu comer. Antes do verbo no infinitivo, aquele verbo que não foi conjugado, eu nunca uso o pronome do caso oblíquo. Eu nunca uso outros pronomes que não sejam os pronomes do caso reto. Eu fazer, eu comer, eu dormir, tá? Então, eu preciso saber disso? Eu preciso ser linguarudo dentro da minha própria língua? Preciso. Como disse o Evanildo Bechar, eu preciso ser linguaruda dentro do meu próprio idioma. Eu preciso saber como que eu tenho que me comportar. E eu preciso saber essa norma culta. Porque a língua é um fator de exclusão social, gente. Infelizmente. É um fator. As pessoas têm mania de achar que quem não fala certo, né, como se tivesse só uma maneira de falar, é burro. Então não merece, não precisa ser levado a sério, tá? E outra coisa, a língua formal, a norma culta, é a norma dos contratos, é a norma das entrevistas, é a norma do acesso aos concursos, é a norma do acesso social, né? Então a gente tem que saber. Bom, a primeira questão sobre o texto é, segundo o autor, o que caracteriza a linguagem dos jovens? Os jovens estão muito mais para a norma culta ou para a coloquial? É claro que os jovens estão muito mais para a norma coloquial, né? Quando a gente fala os jovens, gente, é porque a gente está se referindo num contexto de escola, mas é claro que toda pessoa que não esteja num contexto muito formal, ela vai usar a língua coloquialmente, ela vai usar uma língua de uma forma diferente, de uma forma despreocupada, tá? Beleza? Gente, o jovem tem que se aproximar muito mais da gíria, do jargão, da metáfora, da economia no falar, né? A2. Que contraste fica estabelecido em relação à capacidade de os jovens se expressarem? Os jovens, os alunos, eles têm dificuldade de se expressar na linguagem formal. Isso é claro, é nítido, né? E por quê? Porque a comunicação ela sai perfeitamente, mesmo não sendo na norma culta. A linguagem ela é perfeita, ela é adequada à situação, ao meu contexto, aos meus interlocutores. Então ela sai perfeita, mas ela tem esse aluno ele tem dificuldade com a norma culta? Tem sim. E isso pro autor é um problema? Não é um problema, né? É que a gente precisa saber como usar, em que situação usar, com quem usar, né? 3. Como o autor justifica as dificuldades dos jovens em estabelecer uma convivência amistosa com a norma culta, com a língua culta, ensinada na escola? Essa é a 3, né? Como o aluno está habituado à sua língua grupal, a gíria, o jargão, principalmente a internet, a norma culta surge como um fantasma, uma coisa, até um anacronismo, uma coisa que está fora da sua época, não se usa, isso é careta pra caramba. Mas não é careta, é mais uma maneira que eu tenho para me comportar, né? Eita ferro que o trem aqui bagunçou. Tá bom? Beleza? A 4. Conforme a conclusão do texto, cada um dos níveis de linguagem é considerado legítimo desde que a gente saiba inseri-lo no contexto e junto com meus interlocutores. Eu já cansei de falar para vocês 1000 vezes. Se o governador for na nossa sala, nós não vamos chamar ele de velho.
né? Nós não vamos falar, velho, e aí, meu irmão? Não, nós vamos tratá-lo da maneira com o cargo que ele ocupa, com a formalidade que tem por detrás dele, tá certo? É esse o entendimento que precisa se ter, tá bom? Gente, às 5 a gente tem que encaixar as palavras linguagem, língua e fala em cada um desses espaços aqui. É só isso. O Horizontes da Língua, eu quero que vocês deem a opinião. É um textinho bem pequenininho, tá? Mesmo que seja um textinho pequenininho, ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu preciso mostrar minha opinião desde a introdução. Eu preciso deixar claro, eu preciso discorrer, justificar com argumentos o meu desenvolvimento, concluindo, dando uma volta, um retorno na introdução, mostrando, concluindo, fechando o argumento que eu comecei a citar lá na minha introdução, tá bom? O que vocês vão falar? Todos os níveis da linguagem são legítimos desde que inseridos no contexto sociocultural próprio. Possuir um curso superior completo é o critério utilizado para a definição de falante culto. Tem até uma explicação para vocês, que existe um projeto. Esse projeto, gente, ele já estava em curso desde que eu estava na faculdade. Eu não sei como é que ele anda, mas é um projeto de coleta dos vários falares, tá? Da língua portuguesa dentro do Brasil. Considera-se como norma culta a variedade usada pelo segmento que desfruta de prestígio dentro de uma sociedade em virtude de razões políticas, econômicas e culturais. No entanto, não é o domínio da variedade culta que permite o acesso ao conhecimento. Ao contrário, é o acesso à cultura e à informação que amplia o conhecimento linguístico. Todos os níveis de linguagem são legítimos, desde que inseridos em seu contexto sociocultural próprio. Na sua opinião, ao rejeitar a língua que a criança ou o jovem trazem do seu meio, a escola estaria provocando no estudante um sentimento de segurança e frustração que prejudicam o aprendizado da norma culta? Às vezes, quando a professora corrige, fala assim, não é para mim fazer, é para eu fazer. E aí o aluno fala, nós pode terminar a tarefa em casa? Não é nós pode terminar a tarefa em casa, nós podemos terminar, ou de uma maneira mais leve, mais correta também. A gente pode terminar a tarefa em casa, lembrando que o agente é um pronome meio tido pela norma culta como marginal. Ele está errado? Não, mas ele é tido como marginal, porque a gente não é ninguém, né? Mas é erro de modo algum, não é não, tá? Bom, o que vocês acham, gente? Quando vocês são corrigidos demais, vocês chegam a pensar que vocês... a professora está me corrigindo tanto, a minha fala está sendo eficaz, ela está entendendo, mas ela está me corrigindo tanto, então eu não sei português, eu sou burro, então eu não vou aprender nada. Gera esse sentimento no aluno ou não? Isso deveria ser melhor explicado para o aluno. Olha, o que você manda é completamente correto, mas... dentro da norma culta, não é assim, é de outra forma. Vocês acham que a escola precisava ter essa explicação para não gerar esse sentimento de frustração no aluno? Tá? A opinião é de vocês. Gente, aqui vocês vão responder, aqui tem um trechinho que eu quero que vocês leiam, falando sobre o grande Evanildo Bechara. Até vou pegar depois eu vou mostrar um livro, uma gramática que eu tenho do Evanildo Bechara. Esse é o cara da linguística também, tá? Gente, ele pergunta o seguinte, vocês vão responder essas 3 perguntas. Que tipo de traje corresponderia à fala dos jovens como estão em seu grupo? Que tipo de traje? Eles têm que ser um traje a rigor, um traje mais informal, um traje mais esportivo? O que vocês acham? Que tipo de traje corresponderia ao discurso de um juiz ao Supremo Tribunal Federal em uma sessão solene? Seria um traje a rigor? Ou seria um traje esportivo? Ou seria um traje a passeio? O que vocês acham? Que tipo de traje corresponderia à fala de um professor de português durante a aula? É igual ao juiz aqui no Supremo? É igual ao aluno aqui no seu grupo? Tá?
Gente, eu quero que vocês respondam, me mandem. Eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês rumo ao Enem, mas vocês não vão ter que me entregar hoje. Vocês vão me entregar esses exercícios só na sexta-feira, tá? Quarta-feira a gente tem avaliação de bloco, de português. Vocês não vão fazer ela correndo hoje, vocês vão fazer essa atividade aqui. E na sexta vocês vão me enviar a lista rumo ao Enem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até logo!